a partir do versículo 8. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Podemos ler, irmãos? Diz assim a palavra. Portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar vossos assentos, por favor. E o Senhor acrescenta bênçãos à leitura da sua palavra. Eu desejo continuar com o mesmo tema. Esteja certo de Deus. Amém, irmãos? Mais do que nunca, nós precisamos estar certos de Deus. Amém? Nunca se viu tanta dúvida nos dias e nos tempos que estamos a viver. Nunca se viu antes, como estamos a ver agora. Essa geração ela tornou-se tão incrédula, tão duvidosa e tão herege, ao ponto que as pessoas têm a facilidade de ouvir qualquer tipo de coisa e acreditar em qualquer tipo de coisa. Amém? As pessoas, elas dão crédito aos cientistas que poderia ser algo normal. Amém? Mas quando se trata de anular as Escrituras, a palavra de Deus, para se dar ênfase em uma teoria de que Deus não existe, isso poderia preocupar o ser humano. Amém? A ciência e não só, a natureza por si mesmo, ela nos tem provado que existe um Criador, que existe um ser supremo, um ser inteligente, um ser que criou todas as coisas visíveis e também invisíveis. Eu não preciso de um mortal para vir dizer se Deus é real ou não. Porque o mortal que tem princípio e fim de dias, ele não tem como provar que Deus não é real. Amém? Então, a natureza por si mesma, ela nos tem provado todos os dias, 24 horas por dia, que Deus é real. Amém? Amém. Louvado seja Deus por isso. É por isso que não me importa quantos grupos, quantas seitas, quantos incrédulos, quantos hereges, quantas são as pessoas que vão se levantar para atacar a Bíblia, isso não me importa. O que me importa é o que a Bíblia me fala, eu tenho visto. Cada palavra se cumprir bem diante dos meus olhos. Então, todas as histórias do Antigo Testamento não foi algo que o homem inventou, não.
mas foi algo que realmente essa terra presenciou e testificou que não apenas Jesus veio, mas todos os profetas antes dele também vieram. Amém? Então, nós podemos afirmar que a Bíblia foi escrita por 40 homens em tempos diferentes, línguas diferentes ou cidades diferentes, mas todavia nenhum deles se contradizer ou se contradiz quando vieram para falar sobre Deus, a criação e a manifestação de Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Então, nós precisamos, mais do que nunca, estarmos certos de Deus. Amém? Não por aquilo que nós pretendemos ver, mas por aquilo que já ouvimos e também já vimos. Porque nenhum homem, amém, irmãos, conhece o futuro. Nenhum homem conhece o seu destino. Amém? É por isso que nós acreditamos que o passado é história, o presente é uma dádiva, mas o futuro é um milagre. Amém? Então, nós deixamos o futuro nas mãos de Deus. Glória a Deus. Então, nós aqui observamos as Escrituras, pela boca do apóstolo Paulo, que ele fala na primeira pessoa que ele foi constituído como apóstolo dos gentios e doutor dos gentios. Quando nós olhamos nas Escrituras, exatamente no livro de Atos capítulo 9, vamos reparar que antes que o Paulo fosse o apóstolo dos gentios, primeiro esse homem, ele perseguiu a igreja, pela qual ele disse e achou que era uma seita. E tudo aquilo que eles pregavam, ele achava que era uma história de carochinha, era algo para iludir o povo. Amém, irmãos? Mas Paulo não sabia que aquela era a vontade do Deus de Israel, o Deus que ele lia pela lei, pela Torá, o Deus do Abraão, do Isaac e de Israel. Esse Deus que prometeu que viria na forma ou em carne humana, no dia em que se cumpriu aquela escritura, o povo judeu, eles falharam em ver o cumprimento da palavra. Então não é de se admirar que as pessoas falham em ver o cumprimento da palavra nos nossos dias. Nem todo mundo vai ver, nem todo mundo vai perceber, nem todo mundo terá a revelação da palavra. É por isso, meus amados irmãos, nós achamos graça aos olhos de Deus quando nós olhamos nas Escrituras, não pelos nossos olhos carnais, mas pelo olho do mensageiro, o olho espiritual, para podermos acentuar na palavra, que a palavra dita hoje é a mesma palavra que surgiu no dia do Pentecoste. Com a igreja primitiva. Amém, irmãos? Então nós vamos verificar que Paulo, no versículo 12, ele começa a dizer assim: por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia. O apóstolo Paulo, apesar da incredulidade dos homens, apesar da dureza do coração dos homens, mas Paulo sabia, pela experiência que ele teve no caminho de Damasco, ao raio de luz, a coluna de fogo que lhe apareceu, e falou com ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele entendeu que aquele não era um fogo comum, não era um fogo por ser simplesmente fogo, mas aquela aí era a aparição de Deus, a mesma luz mística que apareceu para Moisés no deserto. Então Paulo ele clamou, dizendo, exclamou: Senhor, quem és tu? E naquela luz saiu a seguinte resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, em função daquela experiência que o Paulo teve, Paulo estava descansado. É por isso que Paulo faz essa afirmação
Eu sei em quem tenho crido. Ele não sabia por ouvir dizer. Ele sabia por experimentar e provar do poder do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Nós só poderemos falar, eu sei em quem tenho crido, quando Deus se lembra nada, ele se manifestar a nós. Aleluia. E esse Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não importa se vai haver pessoas que vão duvidar desse Deus. Não importa quantos vão dizer que esse Deus não existe. Não importa quantas teorias vão se levantar, vão surgir, mas através da mensagem do encadecer, nós sabemos em quem temos crido. Por essa razão, estamos certos de Deus. Então, Paulo estava certo de Deus. Amém, não? Porque esse Deus, ele vindicou a Paulo. Esse Deus, ele vindicou Pedro, Tiago e João. Esse Deus, ele vindicou o profeta que ele nos enviou no tempo da tarde. A Bíblia diz que no tempo da tarde haveria luz. Aleluia. Não é o clarão, não. Não é a luz do sol também, não. Não é a luz, mira essa luz daí à toa, não. Mas há uma luz que vem da palavra para poder clarear e iluminar o coração do homem e arrancar todas as trevas e toda dúvida de que realmente Deus é real. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Na pregação Esteja Certo de Deus, no parágrafo 5, William Branham, o profeta, ele vai dizer: e então, em seu casamento, em vez de casar-se entre seu próprio povo, ele foi e se casou com uma pecadora, uma idólatra. Adoração de ídolos. Ele se casou com Jezabel e ela não era crente. E crente jamais deve se casar com incrédulo, sob circunstância alguma. Deve sempre se casar com crente. William Branham está a contar, Acabe ele era um crente manufaturado, aleluia. Ele não sabia se estava na direita ou se estava na esquerda. Ele era um crente e ele duvidou do poder de Deus. E por conta daquilo, Acabe se casou com uma prostituta, uma bruxa adoradora de ídolos, uma incrédula. E aquele casamento trouxe a incredulidade, trouxe a idolatria no meio do povo de Israel. Por quê? Porque ele se juntou, ele uniu-se com uma pagã. Quantos são os filhos de Deus que querem se unir com as pagãs em circunstância alguma? Um cristão deve se unir a uma dos crentes, não importa a circunstância. Glória a Deus. Então Acabe, por conta de ele olhar na beleza, por conta dele se apaixonar por uma mulher que se interessava com a cor da pele, por uma mulher que se interessava com o corpo, das curvas do corpo, talvez ela ia no ginásio, talvez ela fazia muito exercício para ter um corpo em forma. E aquilo desviou a cabeça do rei Acabe. Quando Acabe olhou para Jezabel, Acabe se apaixonou. E não apenas se apaixonou, casou com ela. E quando casaram, ela trouxe a idolatria no meio do povo. Acabe era um influente. Acabe não era um crente comum. Acabe, ele era um crente, mas ele era rei. E ele se desviou por conta disso. Se casou com uma prostituta, uma feiticeira. E aquele casamento misto arruinou a igreja. Aquele casamento misto deixou cair o povo judeu. Aquele casamento misto trouxe a incredulidade, a dúvida, levou o povo a andar e latear entre dois pensamentos. Vale a pena ser cristão ou não vale a pena? Vale a pena ser filho de Deus ou não vale a pena? Até quando você vai andar
a Deus para sempre. Espera o teu destino. Porque com Deus não é tentar ser cristão. Com Deus ou você é ou você não é. E os frutos vão revelar o tipo da árvore. Ninguém pode dizer que a árvore X é X a menos que conheça o fruto da árvore. E acá é o tipo do crente manufaturado. Esses tipos de crente na igreja não faltam. É tipo Judas. Amém, irmão? Esse tipo de crentes manufaturados, duvidosos, na igreja não falta. Estão sempre lá para causar dúvida. Estão sempre lá para poder causar confusão. Então, Elias disse para Acabe: é você que está trazendo essa confusão toda em Israel. E Elias disse ao povo: até quando vocês vão laquear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, buscai-o. Mas se Baal é Deus, então adorava Baal. E por conta daquilo, Elias, ele teve que convocar todos os profetas de Baal, convocou o povo para uma peleja espiritual. Amém? Para algo que poderia provar o verdadeiro do falso. Tem que ter sempre alguma coisa para provar o verdadeiro do falso. Amém? Se não houver nada, você não vai conseguir provar qual é o verdadeiro e qual é o falso. Para que se prova entre o verdadeiro e o falso, alguma coisa precisa estar ali no meio. Louvado seja Deus por isso. E William Graham está nos dizer, está a chamar a nossa atenção que em circunstância alguma um cristão pode se unir a um descrente. Não circunstância, mas pastor, já estou apaixonado, pastor, já lhe pedi na mão. Em circunstância alguma pode haver esse ajuntamento. Amém? E vamos notar que muita gente está sem saber aonde ir porque está a ouvir tudo e todos. Por conta de muitos ouvirem tudo e todos, estão sem posição e sem aonde estar firmado e parado. Isso é um grande problema na nossa sociedade. Agora tudo se ouve, principalmente nas redes sociais. Já não há filtro do que se ouve. Então já não filtram o que devem ouvir e o que não devem ouvir. Elas só ouvem quando ouvem, como não tem filtro espiritual dentro do seu coração, então acolhe tudo, crê em tudo. E o nosso filtro é a palavra. É a palavra que deve filtrar para nós e nos apresentar o que está certo e o que está errado. E a palavra não se engana. Louvado seja Deus. Amém. Mas Acabe fez este mal. E sem dúvida que Jezabel era uma bela mulher. Normalmente, os filhos de Deus caem, não com mulher à toa. William Branham está a dizer que Jezabel era bonita. Jezabel era atraente aos olhos humanos. Jezabel, ela se preocupava com a beleza. E aquilo levou Acabe a uma rasteira. E ele gostou da aparência dela. Em vez de o que ela era, é aí que muitas pessoas cometem o mesmo erro hoje. O erro que se comete é olhar para a aparência. E a aparência hoje tem falado muito. Será que nós nos esquecemos daquela declaração? Que a aparência engana? A
A aparência faz o quê? Engana. E nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que parece é o que. Então, Acabe foi confundido pela beleza da Jezabel. E Branham está a dizer, é aí aonde muitas pessoas cometem os mesmos erros hoje. É por isso, um cristão, ele não olha pela beleza. Um cristão, a primeira coisa que ele deve colocar os olhos é no caráter. E o caráter, ele é formado pelo sofrimento. Ele é formado ao longo do tempo, no percurso da vida. É ali aonde o caráter é formado. E o nosso caráter precisa ser formado pela palavra de Deus. É o verdadeiro elemento para formar o nosso caráter. Aleluia. William Branham, o profeta, ele diz que quando Deus chama um filho, primeiro tem que lhe provar. E a prova de Deus dói. A prova de Deus não é fácil. A prova de Deus causa dor. Jó tinha que ser provado. Abraão tinha que ser provado. William Branham tem que ser provado. Jesus tinha que ser provado. Paulo tinha que ser provado. Todos eles foram provados. Eu e você vamos ter que ser provados para o nosso caráter ter a forma de verdade de um cristão. Zambenangai. Louvado seja Deus. Aleluia, irmãos. William Branham diz, parágrafo 8, e ela trouxe idolatria à nação, entre o povo. E o povo, os sacerdotes, seus ministros, caíram, vítimas dessa grande demanda popular. As pessoas hoje querem ser popular, e a popularidade está a ser alcançada nas redes sociais. Todo mundo quer ter um nome, todo mundo quer ser falado, ou de forma boa, ou de forma má. É por isso que você está vendo que no tempo que estamos a viver, há muitos vídeos de pornografia a serem vazados, de moças ao lado, não é porque o vídeo vazou por vazar, eles fizeram por vazar porque querem fama a todo custo, querem popularidade. E William Branham está a dizer que há três coisas que deixam cair um homem cheio no vazio, cheio do Espírito Santo. Mulher, number one. Dinheiro. E olha, popularidade. Number 3 e number 3. Né? Um está a dizer, já falou a primeira coisa, agora fala. Salá você. Amém, irmão? Vamos continuar. Então, a popularidade tem sido algo grave. A fama tem sido algo grave. É por conta da fama que muitos estão a receber serviço. Amém, irmãos? É por conta da fama que muitos estão a abandonar Jesus para comprometer as suas vidas. E esse ponto aqui é grave. Não apenas o povo, os sacerdotes, os ministros caíram vítimas desta grande demanda popular. Jezabel, uma única mulher, arrasou o povo inteiro na idolatria. Amém? Mas como Deus não lhe falta uma testemunha, Deus ainda tinha um Elias que poderia defender a palavra, que poderia se posicionar na palavra, que não poderia se comprometer nem com dinheiro, nem com a comida na mesa de Jezabel, porque ainda que os homens alimentavam, ainda que ele entregava no brecho, mas ele era o profeta de Deus, e ele tinha que guardar a palavra e não se comprometer. Deus está à procura de pessoas que ainda comem bolacha, ainda que comem bolacha com água sal e bebe água do rio, mas é capaz de defender a palavra. Não se compromete pelo dinheiro, não se compromete pelas mulheres e não se compromete pela popularidade. Amém, irmãos? Então nós somos chamados a não nos comprometer.
pessoas que confundem humildade com ser calmo. Nem todo mundo que é calmo é humilde. Amém? A humildade não é definida por ser calmo. A humildade é uma virtude. Porque a Bíblia está a dizer, ser humilde de coração, assim como eu sou humilde. E normalmente, pessoas que quando começam a ser influentes financeiramente, a terem popularidade, vocês sabiam que agora está havendo muito coach? As pessoas querem agora entretenimento. Realizam uma atividade, chamam coach para falar palavras de motivação. Estão a substituir a palavra de Deus com palavra de motivação. Se você vê, as reuniões ou os encontros para os coaches está a encher mais do que ouvir o verdadeiro e autêntico evangelho. Amém, irmãos? Se meterem um William Branham a pregar a palavra, nem todo mundo vai encher lá o estado 11 de novembro. Mas se meterem indivíduos que falam palavras de persuasão, lá aquelas palavras de motivação, é capaz de não haver mais lugar no 11 de novembro. As pessoas não querem palavras que chocam, as pessoas querem palavras que motivam. Vamos a entender já? Porque no momento que arde cura, o que aperta segura. E a palavra de Deus, ela arde para curar. Ela aperta para segurar. Amém, irmãos? Amém. E nós vemos aqui, Elias estava certo de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? E cada cristão é chamado a estar certo de Deus. Não importa se você tem abundância hoje. Não importa se você não tem nada hoje. Mas você deve ficar firme e certo de Deus. Por isso é que você vê. Estamos tão distantes em que faltar no culto, nosso coração não dói. Eu tenho citações do profeta para falar sobre o que é um perigo faltar no culto. Amém, irmãos? Mas você vê os crentes dessa época, não se sentem incomodados quando não vem à igreja. Isso é triste. Isto é terrível. William Branham continua. E é o retrato exato do nosso país hoje. Caímos sob a demanda popular. Não há dúvida de que os sacerdotes achavam que estaria tudo bem, contanto que o governo aprovasse. Mas não me importa o que o governo aprove, tem de ser o que Deus aprova. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? Ainda que o governo aprova a lei que dois homens podem se casar, não me importa a aprovação do governo. Mas o que me importa é o que a Bíblia fala. Deus abomina o ajuntamento de dois sexos iguais. Dois homens e duas mulheres. Isso é satânico, é antibíblia. Isso é antipalavra. E o governo aprova essas coisas. O governo aprova o aborto. O governo aprova muitas coisas. Amém? E coisas essas que a palavra reprova. É por isso que o nome não está dizendo. Não me importa o que o governo aprova. Amém? Mas me importa o que Deus aprova. E as pessoas achavam que não teria problema se participassem de algumas coisas mundanas deles. Nós achamos que não tem problema algum, nenhum. Pensamos que não tem problema nenhum uma mulher casada sair com um amigo. Pensamos que não tem problema nenhum um homem casado receber várias chamadas de uma moça aí qualquer. Com motivos errados.
Pensamos que não tem problema nenhum. Amém, irmãos? Faltar nos cultos. Pensamos que não tem problema nenhum. Amém, irmãos? Ter um namoro pagão. Pensamos que não tem problema nenhum. Esconder algo do marido ou algo da mulher. Que nós sabemos que aquilo Deus reprova. Pensamos assim. Mas nós somos chamados a estar no cerco de Deus. Mais do que nunca devemos estar certos de Deus. Amém, irmãos? Amém. Escutem. Quanto mais nós achamos que as coisas estão apaziguadas, estão tranquilas, lá nos bastidores, alguma coisa está a acontecer. Amém, irmão? Não é em vão que o Abraão diz que quando o rapto acontecer, ninguém vai se aperceber. Nos púlpitos vão continuar a pregar o arrebatamento. Vão pregar hoje o arrebatamento, que na verdade já aconteceu ontem. Por quê? Porque passou por alto de muitos. E no arrebatamento haverá crianças e bebês que também vão ficar. Por isso é que o mundo vai estar tão normal que eles não vão perceber que o arrebatamento já aconteceu. E o exemplo prático disso é nós olhar nas fotos que estão coladas, desaparecido. Quem se importa? Ou procuras. Você vê a foto, lê, procura. Se vai na tua vida, você procura. Por isso, as pessoas que vão empurrar é uma minoria que muitos não vão dar conta. Não é aquilo que você anda vendo nos filmes. Boa de gente desapareceu e todo mundo ficou preocupado, acidente. Fica calmo. Amém? O arrebatamento que vai acontecer, as pessoas não vão sentir. Não vão dar conta. É uma outra que vai procurar, meu marido desapareceu, minha mulher desapareceu. Mas muitos não vão sentir isso. Por isso que nos púlpitos ainda se vai pregar arrebatamento. E Paulo sabia em quem ele cria. Mas nós estamos a viver em um tempo que nós não sabemos em quem cremos. Não sabemos em quem cremos. E por não saber em quem cremos, nós estamos a levar a vida, passa o termo, a desportiva. Se hoje orar, se hoje não orar, é tudo a mesma coisa. Não. Você tem que se preocupar. Se orar hoje, se não orar, se orar amanhã, se não orar, é para a mesma coisa. Quando começamos a pensar assim, alguma coisa saiu do lugar. Alguma coisa saiu do lugar. Por isso é que nós estamos a ter dificuldade de orar de madrugada. Amém, irmãos? Então, sendo que a idolatria é algo que Deus abomina, se nós colocar nosso trabalho em primário e deixar Deus em secundário, nós somos idólatras. Tudo em nossos corações que tomam lugar de Deus é idolatria. Não importa o quanto você vai ganhar. Você pode ganhar bem, pode ter uma vida estável aqui nessa terra, mas no céu você não vai se ver na sua primeira pessoa, no teu coração. E isso ainda não nos preocupa. Não nos preocupa. Amém, irmãos? Por isso é que todo mundo está na correria. Todo mundo está na correria. Em busca do bem-estar. Não é mal ter boa vida. Não é mal viver bem. Mas é mal quando você quer viver bem a todo custo e deixar Deus por último. Assim é a vida do jovem rico. Quando ele teve a oportunidade de conversar com Jesus, em procurar saber o que tinha de fazer para ser salvo, Jesus lhe apresentou a lei. Na lei, ele mostrou que estava aprovado, mas
porque o coração dele estava pesado. A Bíblia diz que Jesus amou o jovem. Ele disse, só te falta uma coisa. Oh, meus irmãos, você pode cumprir os 9, mas se te faltar uma coisa, aquela uma coisa vai te deixar de fora. É aquela uma coisa que deixou o jovem rico de fora. E Bíblia nos diz que quando ele deixou Jesus, prosperou mais. Não sempre prosperidade é a prova de que Deus é contigo. Vamos a confundir as coisas por quê? Consegui abrir um pequeno negócio, comprei um material para me dar mais dinheiro, e agora o salário cresceu mais 5%. E agora parece que eu estou mais bem com Deus, porque agora pode ter explicado, mas você não ora, você não vem na igreja, você não se santifica, você não sabe mais do que é jejum. Você já deixou Deus há muito tempo. E muita gente está nessa condição. Jesus falou ao jovem rico, só me falta uma coisa, pega tudo que você conquistou, vende e dá aos pobres, venha e segue-me. Ele rejeitou a revelação no seu dia, porque normalmente, para Jesus mostrar o quanto você me ama, você tem que perder o melhor que você tem para conquistar Jesus. Vende tudo que tu tens. E ele pensou, jovem bem-sucedido, consegui isso, lutei muito, conquistei, sou rico, vendi toda a propriedade para seguir Jesus. Muitos não se arriscam. Em função daquilo, Jesus falou, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque esse rico, o problema não é ele ser rico. O problema é que ele agora, a riqueza dele, ele não acabou na vida dele. Por essa razão, ele perdeu o temor de Deus. Ele não tem mais os céus de Deus. Ele fala com Deus de qualquer maneira, desrespeita todo mundo, porque tem forças financeiras. Murmuramos bem. Crente que em vez de se ocupar na oração, se ocupa em saber da vida dos outros. Há 30 anos atrás, raramente temos homens fofoqueiros. Nesse tempo que estamos a viver, parece que os homens estão mais fofoqueiros que as mulheres. Isso até é um problema de base. Um homem que não consegue guardar algo que alguém lhe contou da mulher, tudo, mulher tem que saber. Quer dizer, ele conversa tudo. Até coisas que não poderia contar na mulher, que são segredos alheios, entendem bem, não é pecado. Ele conta. Não somos. Irmãos, nós precisamos aprender uma coisa. Nós temos que aprender a enquadrar as coisas nos seus devidos lugares. E há pessoas que se aproveitam de crentes imaturos para buscar informações, para puxar informações. Se você quiser ter uma informação do irmão fulano ou da irmã fulana e tentar vir me comprar, eu vou te olhar bem primeiro. Porque há pessoas que elas mesmo são oficina do diabo. Sim. Aonde o diabo quer colocar todo o lixo, coisa estragada, ele encontra a cabeça de um crente leproso. E esse crente leproso é alguém que é pessoa que passa informações que não lhe diz respeito. Um cristão tem que ser um homem posicionado. Tem que saber dizer, não, esse assunto é assunto confidencial, não posso te dizer, por mais bom irmão que você seja. Por mais boa irmã que você seja, é um assunto confidencial e isso não posso dizer a ninguém.
responsabilidade no ofício. Há quem não tem responsabilidade no ofício. É menino e não se dá responsabilidade a crianças, a meninos. Quando você dá responsabilidade a meninos, você está a estragar as coisas. É por isso que somos chamados a estarmos certos de Deus. E esse é um tempo em que as pessoas estão a se abalar por tudo e por nada. Há pessoas que já não acreditam na palavra de Deus em função de muita gente que tem feito palhaçada nas redes sociais. Eu não vou me firmar nas palhaçadas que eu estou a ver nas redes sociais. Eu vou me firmar naquilo que a palavra me diz. Porque palhaços não vai faltar. A Bíblia diz, é necessário que venham os escândalos. E é daquele que promover o escândalo. Não é do escândalo, não vai vir, é necessário. Mas não é por causa dos escândalos virem que eu vou perder a minha posição. Que eu vou me desenquadrar na Escritura. Não. Eu tenho que saber em quem tem crido. Eu tenho que estar certo de Deus, estar parado na palavra. Porque a palavra, repito, é o nosso manual de instrução. Se eu quero saber como é que eu estou a funcionar, se estou de forma boa ou de forma má, tenho que olhar nas Escrituras. Porque a Bíblia me diz o que devo fazer e o que não devo. Simples assim. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. William Branham diz no parágrafo 10 dessa pregação, seja certo de Deus. E alguém poderia me dizer, alguém poderia me pedir para retirar o que acabei de dizer, que foi um retrato muito apropriado de hoje. Talvez não pensemos que somos adoradores de ídolos, mas somos, William Branham a dizer. E o governo endossa isso. As pessoas hoje são adoradoras de ídolos, porque elas adoram ídolos. Algumas adoram estrelas de cinema como ídolos. Algumas adoram o dinheiro como ídolo. E algumas adoram estrelas de televisão como ídolo. Mas tudo o que você coloca antes de Deus é um ídolo. Seja o que for. Emprego antes de Deus é um ídolo. Dinheiro à frente de Deus é um ídolo. Igreja à frente de Deus é um ídolo. Tudo que é colocado à frente de Deus é um ídolo. Temos a tendência de faltar nos cultos, mas dificilmente faltamos no trabalho. Amém, irmão? Porque para nós o mais importante é o trabalho do que Deus. E o Branham aponta, nós somos adoradores de ídolos. Amém. Amém? Amém. O profeta continua. Até mesmo Satanás, nosso grande adversário, é tão astuto que às vezes coloca até a igreja antes de Deus. Pode ser que você tenha uma grande igreja, pode ser um grande edifício, ou pode ser uma grande denominação. E repetindo, pode ser uma grande congregação. Mas não deixe nada vir antes de Deus em seu coração. Qualquer coisa colocada antes de Deus é um ídolo.
E isso seria algo para nós refletir. Mesmo nossos filhos, nossas famílias, se tiverem primeiro nos nossos corações do que Deus, é uma idolatria, é um ídolo. E deixa-te dizer mais claro, como é que muitas coisas na nossa vida têm sido ídolo? Quantas são as pessoas que quando acordam, a primeira coisa que fazem é falar com Deus, agradecer a Deus. Antes de sair de casa é falar com Deus para Deus guardar. Quando chega no lugar é agradecer a Deus por Deus lhe sustentar. Antes de comer alguma coisa é orar a Deus agradecendo pelo que Deus me deu. Antes de dormir é orar a Deus pelo percurso do dia e o descanso que Ele pode lhe dar. Muitos de nós não fazemos mais isso. Por quê? Deus é secundário. Porque temos muitas coisas à frente de Deus em nossos corações. E isso, querendo ou não, idolatria. Podemos esquecer a Bíblia, mas não esquecemos dos telefones. Podemos esquecer de ler a Bíblia, mas não esquecemos de ver um programa, um vídeo, alguma coisa no telefone. Podemos deixar de ler uma citação na Escritura o dia inteiro, mas não vamos nos esquecer de entrar pelo menos uma vez na rede social. Isso é idolatria, que Deus nos ajuda desde o púlpito corporal, desde o altar ao zelador. Nós estamos a nos tornar idólatras. Por isso não temos como estar certos de Deus. Estar certo de Deus não é vir à igreja. Estar certo de Deus é você ter Deus dentro de você e Deus ser a tua prioridade. Há quem nunca mais Deus falou com ele. Há quem nunca mais teve sonhos espirituais, visões. E a Bíblia fala que no tempo do fim, quando o Espírito Santo seria derramado, os jovens teriam visões. Estamos tão distraídos que Deus não tem mais como falar conosco, nem nas madrugadas, para orar por uma causa. Estamos tão distraídos que não conseguimos discernir as coisas. Amém, irmãos? Como eu dizia para alguém, nós temos que orar, não é pregar na oração, não precisamos disso. Pregar é uma coisa, orar é outra. E é necessário haver discernimento para nós não confundirmos as coisas. Deus não precisa que nós lhe pregamos, Deus precisa que nós abrimos o nosso coração, expressamos o que nós temos e o que nós queremos que Ele possa moldar em nós. Amém, irmão? É por isso. Mesmo que Jesus estava numa boa atmosfera, Pedro veio para tentar estragar a atmosfera. Mestre, não fala de morte, você é famoso. O povo te ama, vai se preocupar em morrer por quê? Jesus lhe disse, para trás de mim, Satanás, você não conhece as coisas de Deus. São as coisas dos homens. Há pessoas que não sabem se manter na atmosfera da palavra. E por conta disso, existem pessoas que têm que perder tudo para poderem conhecer Deus. Uns, Deus tem que lhes dar uma surra no verdadeiro sentido da palavra para ele aprender a conhecer a Deus como tudo que ele precisa. Uns têm que perder tudo. Perder tudo como, pastor? Há pessoas que não sabem. Não sabem o que é realmente sofrer. Porque a vida para ele está tão facilitada que ele sempre deixa Deus em último lugar. E isso nós temos que nos desconfiar. Se eu estou tão confortável, mesmo não orando, mesmo não sei o quê, e tudo está bom, ou eu não sou filho de Deus, ou alguma coisa tem que acontecer. Porque filho de Deus, Deus tem que lhe corrigir. Se você está a sair fora muito do caminho,
Deus tem que tirar algumas coisas de você para te trazer no caminho. Vamos a entender isso, irmão. Branham diz, e essas pessoas sabiam que não eram espirituais, como costumavam ser sob o reinado de outros reis. E achavam que só porque era uma nação religiosa, tudo estaria bem. E é assim que também chegamos a essa condição. Pelo simples fato de recebermos um profeta, achamos que tudo está bem e podemos andar de qualquer maneira. Pelo simples fato de estarmos em um tabernáculo da mensagem, achamos que estamos bem e tudo deve andar e correr de qualquer maneira. Israel era uma nação religiosa. Era uma nação que tinha profeta. Mesmo assim, saíram da palavra. Mesmo assim, se apostataram do caminho da verdade. E isso se repete hoje. Amém? Louvado seja Deus. Nós recebemos um profeta como muitos negaram. Nós recebemos. E com isso nos acomodamos. Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você abriste um propósito de oração, de consagração? Isoladamente. Só você e Deus em algum lugar. Buscar a presença de Deus. Sem nada te incomodar. Desligar o telefone. Desligar a internet quando foi. E vem a moda de colocar a internet em casa. Não é mal. Mas o mal é a internet tirar o lugar de Deus na tua vida. Este é o mal. Eu não posso acreditar em pessoas que estão certas com Deus, mas não são pessoas fáceis de lidar com elas. Vamos a entender isso, irmão. É por isso, muitos, na abertura da palavra, muitos abandonam Jesus. Por isso que nessa jornada, nem todo mundo que está no teu lado vai terminar a jornada. Alguns ficarão para trás. E oxalá que não seja eu nem você, daqueles que ficam para trás. Que Deus de William Branham nos ajuda a continuar a jornada até o fim, até a meta do cristianismo. Que Deus nos ajude. Amém. Porque alguns, para poderem ficar no caminho, procuram motivo. Procuram motivos. Não, o pastor falou para mim, vou falar com quem? Com a cadeira ou com as paredes da igreja? Deus tem que falar conosco porque somos pessoas. Quando viemos à igreja, é para Deus falar conosco da forma que Ele quer, mas o mais importante é Deus falar conosco. E nós sentimos dentro de nós que Deus falou conosco, então preciso melhorar no ponto em que Deus quer que eu melhore. Amém, irmão? Amém. Há pessoas que vão começar a retroceder, a deixar a palavra, a abandonar o caminho em função de algumas coisas que elas vão começar a adquirir. E outra, em função do orgulho dela, do orgulho dele. Por que, pastor? Nunca estiveram certos de Deus. Para se estar certo de Deus, necessita-se de uma experiência com este Deus. Sem experiência com esse Deus, você não tem como estar certo com Ele. Porque a experiência
ela causa diferença. É por isso que Paulo poderia dizer: eu sei em quem tenho crido, porque Paulo teve experiências com o Deus que ele cria. Qual de Deus pode dizer, Deus falou comigo e me mandou te dizer algo que Deus mandou te dizer? Ninguém, Deus já não fala mais com ninguém. Estamos tão carnais, estamos tão materialistas. Deixamos de ser espiritual que não conseguimos discernir as coisas, os tempos, as estações. E isso tem nos arruinado dia após dia. Amém, irmãos? Que Deus possa realmente nos ajudar. Para estarmos certos com Deus, muitas vezes, depois da experiência, temos que passar por algo. Nem todos os problemas que vamos passar serão fora da igreja. Alguns serão dentro da igreja. Aquela pessoa mesmo lá na igreja será o teu problema. Mas você, em função da experiência que você tem com a palavra, com Deus, você tem que estar certo ou certa de Deus e não se deixar abalar, porque a Bíblia diz que não devemos ter uma semente de amargura brotada em nossos corações. E o diabo é terrível. O diabo sabe que para você não caminhar bem, vai te meter só um tropeçozinho. Alguém mesmo te dá raiva, te irritar mesmo, te deixar mal. E ali vai vir agora um sentimento de amargura. Para lhe saudar está difícil. Para falar com ela ou com ele está difícil, porque você também não quer deixar com que o orgulho caia. Irmãos, essa mensagem não é para todos. Ser humilde não é para todos. Também pessoas que dão trabalho. Por isso é que nós estamos confundidos. Que o humilde é um burro, passo o termo. Porque você às vezes tem que se humilhar, cumprimentar, ligar, falar com alguém que não quer te ouvir, que dá menos caso, que desdenha, e isso dói porque você é humano, a tua vontade é também mesmo ignorar e mostrar que ela e ele não é nada, é uma colher de barro, de pó. Mas como você é cristão, tem que engolir aquilo, tá vendo? Tem que perder você mesmo algumas coisas, para poder só cumprir a palavra. E Deus sabe que eu não vou fazer aquilo para tentar, para fingir. O mais terrível é que eu tenho que fazer de coração e dói, irmão. Dói! O que é descer? Eu sou humano. Então, alguém que eu estou a lhe complementar, me responde. Alguém que eu estou a lhe complementar, responde debaixo dos dentes. Qual é a alegria como eu tenho de complementar de novo? Nenhuma, porque dói. Mas você, essa pessoa te tratando bem ou mal, tem que lhe amar. Brana me diz que nós temos que chegar a um ponto que temos que amar todo mundo. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é você amar alguém que te distrata? Tá? Sabe o que é amar alguém que te ignora? O evangelho não é para todos, hein? Por isso é aquele momento que você tem que ir mesmo na presença de Deus e chorar mesmo, Senhor. Ela ou ele está me dando mesmo raiva. Não estou mesmo aguentar de perdoar, me ajuda só. Não estou mesmo a conseguir. Você tem que ser sincera, sincera. Chorar na presença para Deus tirar, porque só Deus pode fazer aquilo, irmão. Sabe o que Jesus te dizer? Aquele que dá uma chapada na cara, dá o outro lado. Ah, irmão, aqui se lhe dá uma chapada, vai lutar, vai entrar em rio. É só contigo, não vai ignorar embora. E depois aqueles que tiveram treinamento vão lembrar todas as técnicas. Por isso ser cristão não é para todos. Não pensamos que ser cristão é vir na igreja, meter boa saia, meter gravata, pregar de uma forma no corpo.
Isso não é nada ainda. Ser cristão é muito mais do que isso. É a palavra que consumir mesmo. Você desapareceu. O que sobrou é a palavra. Amar sem ser amado. Perdoar mesmo a te odiar. Isso é o cristianismo. A primeira pessoa que na morte falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, é Jesus. A segunda foi o Estevão. Por quê? Porque alguém fez primeiro. Para Estevão dizer perdoa porque não sabe o que fazem, é porque Jesus fez primeiro. E ele é o nosso maior exemplo. Está a falar mal, ora, Pai, perdoa porque ela não sabe o que faz. E isso é com coração verdadeiro, amor sincero. Como é que numa igreja vai haver litígio entre irmãos? Isso é brincadeira de rato. Vamos fechar a igreja, cada um vai para o seu caminho. A igreja é para ser santo. Deus nos chamou para viver uma novidade de vida. Não é para ser mais brincalhão na igreja, rancoroso, magoelete. É para sermos a imagem e semelhança de Jesus. Viemos à igreja, viemos no corpo, mas não queremos deixar o nosso orgulhozinho. Esse orgulho vai te levar no inferno, me escuta bem. Orgulho não é nada. Esse desgraçado chamado orgulho, que faz você se sentir muito importante, depois o desgraçado orgulho te leva também no inferno. Eu não vou lhe dar uma confiança para ela me sentir, para ele me sentir, tipo também é grande pessoa. Somos barro. E o barro, muitas vezes, uma colher não custa nem 10 centavos. Esse corpinhozinho que nós estamos a estranhar com ele. Que se o fôlego sai só, ele vira barro, pó, vira cadáver. Por isso, não adianta sustentarmos o nosso orgulho. Temos que ser humildes. E isso não é fácil para ninguém. Amém, irmão? Você não pode mudar o teu caráter. Que a palavra te formou por causa de alguém que não tem caráter. Não se iguala à pessoa. Você se iguala à palavra. Simples assim. Amém? Para mim encerrar. Devemos estar certos com Deus. Parágrafo 16. O irmão Branham diz: e chegamos a ponto de pensar que, por estarmos descansando sobre o que nossos antepassados fizeram, ou sobre o que os grandes fundadores de nossas igrejas, o que o grande sacrifício deles foi para Deus, o que está bem e muito valorizado, mas não podemos alcançar a salvação, ou não podemos alcançar salvação a partir do que eles fizeram. A salvação é um assunto individual entre cada pessoa e Deus. Não nossa nação, nossa igreja, mas nós mesmos, diante de Deus, nós respondemos. Vamos a ver, irmãos. A salvação é individual. Há pessoa que acha que vai ser salvo porque está no tabernáculo A, B, C e D. Há pessoas que acham que vão ser salvos porque receberam o profeta. William não está dizendo que não podemos basear a nossa salvação no nosso antepassado. A salvação, ela é individual.
17 para fechar. Chegou-se ao ponto em nosso país que mesmo entre as pessoas mais espirituais que temos, você chega a homens e mulheres espirituais e percebe que lhes falta algo no coração. Oh, Jesus! Mesmo os espirituais está lhes faltar algo no coração. Está a faltar algo no coração? Amém, irmão? A mensagem é boa. O profeta para nós é uma bênção. Mas não devemos relaxar. Nós temos que lutar para manter o Espírito Santo nos nossos corações. Temos que lutar dia após dia para manter essa palavra acesa nos nossos corações. Aonde as pessoas podem te convidar para orar por uma causa. Aonde as pessoas podem te convidar para poder partilhar a palavra com um grupo ou com alguém. Porque elas conseguem perceber e vejam Deus em você. Aonde a tua família pode te confiar? Se haver um ente querido doente, se houver uma situação da família, não vão conseguir realizar a reunião familiar sem que você esteja lá e abra com uma oração. Respeito e consideração do Deus que você serve. Tabernáculo da graça, devemos estar certos de Deus. Pastor, nunca mais teve experiência com Deus. A culpa é tua. Você não busca Deus em desespero. Você não ora mais como orava no princípio. Amém. Você não jejua mais como jejuava no princípio. Você não adora mais como adorava no princípio. É por isso, as experiências para você estão para trás. Não vamos falar mais do passado, vamos falar do que está acontecendo agora, do presente. Amém, irmão? Que Deus os abençoe no bendito e no santo nome de Jesus Cristo. Se coloca em pé, vamos orar a Deus.